Nós estamos de volta com Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Você tem aí na nossa bancada as imagens, algumas das polêmicas que nós falamos e que estamos falando ao longo do programa, que são propagandas, nesse caso específico de Florianópolis, de casas de prostituição, de entretenimento adulto, que foram alvo de uma ação do Ministério Público e, desde sexta-feira passada, da Prefeitura, para remover a identificação de estabelecimentos que têm a sua atividade sabida por muita gente e a divulgação dela de uma forma absolutamente explícita. A gente está abordando outros aspectos aqui ligados a esse assunto. Tem uma manifestação que chegou aqui pelo WhatsApp, eu vou dar preferência a ela, depois eu faço a pergunta que eu propus aqui antes do intervalo. O Ralph, como é que é, Diego? Muito bem. O Ralph, que é morador aqui de Florianópolis, pergunta o seguinte: se o Ministério Público se preocupa com a imagem, o que tem feito com o conteúdo? Tirar as placas e não fechar as casas de prostituição resolve? E até onde vai essa possibilidade? Essa é a pergunta mais polêmica, talvez, em torno do assunto. O Ministério Público possui procedimentos que tratam de casas de prostituição, inclusive já responsabilizou criminalmente algumas casas de prostituição, quando foi configurado o agenciamento e quando foi configurado que o ambiente era destinado a essa prática. É evidente que, como sociedade, para muitos é fato notório que determinados ambientes tratam desse tipo de atividade, assim como existem diversas atividades ilegais que constituem fato notório em nossa sociedade. O Ministério Público, no entanto, não pode presumir determinadas situações, é necessário que elas sejam apuradas, sejam confirmadas, para que a providência seja tomada, como de fato já foi tomada em diversas situações. Nada impede que uma casa seja licenciada como boate. Sim. Inclusive a legislação brasileira não impede nem que a mulher mesmo se prostitua, o que gera uma certa limitação nesse controle. Quando a situação é configurada, sem dúvida nenhuma, o Ministério Público toma providência, como já tomou em diversas outras casas da cidade. Sim. Felipe, queria te ouvir um pouco. Há poucos instantes o doutor Tiago nos trouxe esse projeto de um deputado que cogita a possibilidade, se aprovado, de nós termos um cerceamento da publicidade de lingerie de uma maneira mais ampla no país inteiro, biquíni, etc., por aí vai, o que me parece vai dificultar um pouco o trabalho, porque o doutor há pouco estava dando os exemplos, eu estou me recordando, até panfleto de loja, essas revistas que você pega em loja de departamento, de roupa, enfim, tem, em alguns casos, modelos, não só mulheres, mas homens também, em trajes íntimos ou trajes de banho, etc. E, por vezes, acontece aquilo que eu falei lá desse outdoor em Ilhota, em que partes do corpo aparecem, porque são vestes rendadas e por aí vai, tem um grau de transparência. Vai dificultar o trabalho das agências? Vai exigir mais criatividade? Mas compromete um pouco a transmissão da mensagem? Como é que o senhor observa? Eu acho, se isso for aprovado, não acredito que seja, eu acho que representa um retrocesso imenso, né? Não só para a publicidade, mas uma censura que não faz sentido hoje em dia, com tantos esclarecimentos, a comunicação com a internet, com tudo que se tem, proibir outdoor, ou panfleto, ou anúncio de lingerie, porque aparece alguma parte do corpo, né? Então, é claro que se isso fosse aprovado, não só para as agências, mas para os anunciantes, para as empresas, para os comerciantes, isso representaria esse retrocesso que eu estou falando. Então, a gente tem que pensar um pouco também por um outro ângulo, né? Esse produto, uma lingerie, é um produto que qualquer mulher de qualquer idade ela usa, ela precisa ser representada de alguma forma. É claro que com criatividade, nós temos uma crença muito forte em criatividade, planejamento. A criatividade ela se adaptaria a isso, claro, caso isso fosse aprovado. Mas eu não acredito que seja aprovado. Até porque está ceifando um direito constitucionalmente assegurado, que é o direito à expressão, né? Direito à liberdade à expressão. Você não pode... Com certeza, né? Você vai contra tudo que a legislação prega. Inclusive contra muitas conquistas, né? Até dos brasileiros em relação a diversos assuntos. Você pegar um assunto, ele pode servir como um holofote para diversos outros. Vão começar a censurar
anúncio de biquíni, lingerie, na minha opinião, é um absurdo. Os senhores não acreditam, vou avançar um pouco a questão aqui, a gente pode até partir para o aspecto da opinião pessoal de quem está aqui na mesa, se sentir à vontade dessa maneira, porque a Suzete Garcês, ela traz duas questões aqui no WhatsApp que são muito pertinentes. Uma delas, inclusive, estava no radar aqui para a gente abordar mais tarde. Primeiro, ela diz que, identificado o atentado à moral e bons costumes, não seria mais fácil ir direto à raiz da questão? Aí o doutor Tiago já respondeu ali para a gente, que tem essa questão de que a lei não impede nem que a mulher se prostitua. Então, a questão é um pouco mais delicada. E ela diz aqui, será que as casas de prostituição estão dentro da lei e podem permanecer abertas? Só estamos evitando divulgar o que realmente existe. E aí o segundo ponto aqui que eu acho que é interessante a gente poder explorar um pouco. Ela pergunta o que o Ministério Público está fazendo com programas de TV, como filmes, novelas, séries, que exploram não só o corpo, mas a banalização do sexo. Isso não é atentado à moral e os bons costumes? E aí eu emendo aqui duas questões. Citei há pouco a questão dos panfletos, e aí eu vou querer ouvir também o secretário Aldo sobre isso, que são distribuídos livremente no centro de Florianópolis, com imagens talvez até mais explícitas do que essas que estão nas placas, como é que isso funciona. E recentemente nós fizemos um programa aqui sobre o funk ousadia, envolvendo crianças em posições sexuais, enfim, estimulando uma prática erótica muito intensa. Claro que aí é uma particularidade. Mas aí é o seguinte, a gente vai tentar impedir que essas placas tragam uma mensagem para crianças. Muita gente aqui diz, mas eu estou circulando na Via Expressa com meu filho, ele vê aquela placa e me pergunta o que é aquilo, fala, etc. Mas em casa o cidadão observa isso também pela televisão, a criança também tem acesso a isso. Me parece que o próprio filtro dos produtores artísticos de programas televisivos também deu uma engrossada na malha, ou seja, palavrão era uma coisa muito rara de se ouvir até pouco tempo atrás na televisão e rádio também. Agora se ouve a todo instante. O pessoal faz de conta que esquece, deixa passar e quando vê está lá. As próprias cenas de sexo, enfim. Dá para abranger, ampliar um pouco mais essa ação do Ministério Público para que o problema não seja contornado em apenas um canal, só nas placas, mas domine também com bastante equidade outras formas de divulgação? Desculpa só interromper, tu falou de uma coisa que são mídias diferentes. Sim, né? Claro. Tem um outdoor, você está na rua, se você circular na rua, você vai se deparar com aquilo, ninguém vai poder apagar aquilo, né? Como a televisão, ou como o computador, ou como outra... Eu posso falar para o meu filho, não assista TV esse horário, para não se deparar justamente com isso. A censura da TV, ela já meio que regulamenta, né? Ela coloca aquela censura do lado, né? Eu não sei se, em relação a isso é interpretado, obviamente. Não, né? Essa é a saída legal que existe atualmente, né? Cabe ao Ministério Público cumprir as leis e a Constituição, e não interpretar de forma abusiva a ponto de se censurar algumas situações como essa. O que a legislação fala é exatamente o que o Felipe falou. Ela exige que haja a indicação da idade apropriada para o programa, e hoje existe a possibilidade, inclusive, de se bloquear os canais para crianças e adolescentes. Então, a legislação já cria essa possibilidade de se bloquear os canais e, além disso, a legislação obriga a indicação da idade apropriada para se assistir aquele programa. A grande distinção que se faz é especialmente nisso, sobre aquilo do qual não se pode evitar, que é a publicidade em uma rua, e aquilo que se pode evitar. É necessário que se dê o mínimo de liberdade às famílias para elas interpretarem o que é adequado e o que não é adequado. O que cabe ao Ministério Público é interpretar e aplicar a lei naquilo que seja muito claro, muito óbvio, e não querer invadir a intimidade das famílias, a liberdade de educação que cada família tem. Como parâmetro para isso, já que nós estamos diante de uma legislação relativamente vaga, eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser um grande ponto de partida para essa discussão. O artigo 78, parágrafo único do Estatuto, obriga que qualquer capa de revista ou filme que contenha material pornográfico seja lacrada e opaca. A legislação, então, já trata de uma situação específica, de uma situação pornográfica, né, de um caso pornográfico, obrigando
que haja uma embalagem lacrada e opaca. Então, eu acho que esse é um grande ponto de partida para nós interpretarmos a situação. Não há, na legislação brasileira, um dispositivo que proíba cenas de beijo e vai haver um limite que vai ter que ser necessária a interpretação para saber se esse beijo é um beijo pornográfico ou não é um beijo pornográfico. Agora, uma cena de sexo explícito é evidente que é pornográfico. Sim. E aí o estatuto pode ser utilizado para se coibir qualquer tipo de prática nesse sentido. Bom, eu vou pedir a licença para o outro lado da mesa, para o secretário Aldo, doutor Marcelo, para a gente fazer mais um intervalo, porque tem outras perguntas chegando aqui e eu vou querer daqui a pouco trazê-las e também ouvir o outro lado dessa história, falar ainda da particularidade da questão do panfleto que a gente não abordou nesse bloco. Então, daqui a pouco a gente volta.